Negros envelhecem, a população brasileira está envelhecendo muito nos últimos tempos. Isso é visto como algo positivo, na expectativa de vida maior aumentou. Também existem problemas relacionados a isso, como o da Previdência Social, que é debatido, enfim, eu não vou falar sobre isso exatamente, mas eu gostaria de inicialmente mostrar um vídeo que está em forma de humor, né, mas é um bom mote para a gente bater o nosso papo. Tem uma expressão em inglês que fala black don't crack, que é basicamente negros não envelhecem. Aí eu fico pensando, deve ser muito triste ser esse tipo de branco que tem que encher a cara de botox, fazer harmonização facial, um monte de coisa, deixar a cara cheia de cancerígeno só pra não ficar parecendo um maracujá podre. Eu sempre dou risada quando eu vou pra praia, velho, aparece um monte de brancão assim no último dia da viagem. Nossa, meu Deus, meu corpo tá todo doendo, eu tô com insolação. Mano, eu descobri o que era insolação, acho que eu já tinha quase 20 anos. Vocês não sabem como é gostoso a sensação de ir pra praia e falar tipo, ai caramba, esqueci o protetor solar. Ah, tudo bem. No máximo eu vou voltar mais preto pra minha casa ainda, né? O que é ótimo pro light skin, que ele vai falar, tô negrão máximo, vai ganhar uma semaninha de gancho sem ninguém encher o saco dele. Ai não, você é moreno, não. Agora eu tô negrão, não tem papo. Aí eu amo quando eu tô na praia, a pessoa branca me olha e fala assim, nossa, meu, vocês dão muita sorte com a cor de vocês, né? Caramba, eu queria muito ser negra. Engraçado, né? Na hora de poder passear tranquila no shopping, ninguém quer ser negro. Na hora de defender ali a causa, faz parte, foi caso isolado. Mas pra não pegar uma insolaçãozinha, pra curtir uma praia e pegar uma cor e ver de ficar parecendo um camarão todo vermelho, aí é mole. Quer escolher só a parte boa? Esse é o Andrei C6 na rede vizinha, no TikTok. Dá uma olhada depois no perfil dele. E foi legal pra gente tomar como base para falar de uma outra coisa. E para isso eu gostaria de tomar como base o artigo Afrovelhice, uma outra leitura para o envelhecimento populacional brasileiro. É do Valmir Moratelli, da PUC do Rio de Janeiro, e saiu esse ano na Revista Brasileira de Sociologia. Tudo bem? Vamos começar? E antes, olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Bora pro vídeo. É necessário observar a velhice sempre com um olhar plural, mostrando com mais afinco as subcategorias que existem nessa velhice. Porque velhice é uma grande categoria, né? E ela tem suas subcategorias. Ela representa sujeitos concretos que são diferentes, múltiplos. Quando a gente fala de velhice, assim como se fosse algo homogêneo, quando a gente fala sobre a velhice da população brasileira, como se fosse algo homogêneo, da maneira como é dito nos meios de comunicação, geralmente, né? Sobre a população brasileira que está envelhecendo, existe uma tendência de tornar essa categoria abstrata, deixar ela abstrata, né? E ter como um referencial imaginário um tipo específico de sujeito, retirando a pluralidade de sujeitos concretos que se encaixam na categoria. É uma tendência perigosa, porque quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente torna uma categoria abstrata a base para um olhar, a tendência é a gente universalizar sujeitos que são hegemônicos, ou seja, a tendência é fazer da velhice a imagem de uma velhice branca e geralmente urbanizada. E nada melhor que dados para mostrar como velhice é uma categoria que abarca diversas subcategorias que podem ser estudadas separadamente com um viés que é sociológico, histórico, né? Vale começar então dizendo que entre os brasileiros com 60 anos ou mais, o percentual de analfabetismo foi de 9,5% entre pessoas brancas, em 2019 isso, e entre pretos e pardos, do mesmo grupo etário, a taxa chegou a 27,1%. No Brasil, ao todo, 11 milhões de pessoas eram analfabetas em 2019, segundo o PNAD de 2019. E se a negritude carrega essas marcas da segregação que existe no Brasil, né, em diferentes níveis, a velhice também acaba sendo uma etapa, um momento em que se sofre esse tipo de desigualdade racial dentro de um modelo hierárquico racializado. O conceito de afrovelhice serve para expressar uma vida que foi marcada pela condição em que se perde acesso a determinados elementos que outras pessoas puderam se beneficiar. Se trata de um aprofundamento de desigualdades enraizadas na sociedade brasileira, e afrovelhice singulariza uma velhice experimentada por pessoas negras. Aqui vale dizer, né, para complementar essa introdução, que na sociedade brasileira o racismo ele é um crime perfeito, como diria Kabengele Munanga, já que o racismo brasileiro é marcado pelo silêncio, né, um silêncio que aparece com cordialidade, por uma simpatia, por recursos linguísticos e interacionais que confundem as vítimas e as não vítimas. O racismo no Brasil, salienta o Valmir, o autor do artigo, é de um tipo que impede que os sobreviventes tenham ferramentas para
enxergá-lo de um jeito assim mais certo, de um jeito mais total, para perceber os seus detalhes, as suas nuances. E no contexto estrutural, a ausência de qualquer integração social promovida pelo Estado após o fim da abolição é um tipo de construção da sociedade brasileira moderna, racista, que fica escondida nas dificuldades que o dia a dia apresenta para os indivíduos no presente, né? No pós-abolição, inclusive, a gente tem uma outra figura. A Sueli Carneiro explica no livro dela, O Dispositivo da Racialidade, que a disciplinarização no Brasil, no mercado de trabalho moderno, republicano, no pós-abolição, que se construía no Brasil foi destinada principalmente aos brancos e aos imigrantes, também brancos, mas não à imensa população negra brasileira, que não foi introduzida nos processos disciplinares como a escola e o trabalho, não foi integrada socialmente dessa maneira, sendo relegada às margens da sociedade. Ao mesmo tempo, foi nesse período que o próprio status social da pessoa mais velha da família foi se transformando. Com a urbanização e a emergência de jovens economicamente ativos em posições de destaque nas grandes metrópoles, a figura do avô respeitado pela família no miolo de uma experiência de família com recursos, né, com grana, foi sendo paulatinamente transformada para a figura, talvez contemporânea, do avô dócil, né, da avó dócil, cujas relações na velhice são marcadas menos pela reverência a uma autoridade e mais pelo respeito à docilidade. Evidentemente, essa mudança só pode ser aplicada às populações que poderiam realmente envelhecer, que não tinham expectativa de vida baixa, mas demonstra que a abolição da escravatura acontece num período em que a própria velhice já não carrega tanto assim um peso de reverência, como eu disse, né? Ei, me escuta com atenção, deixa eu dar um recadinho rápido. Esse é um vídeo do Colunas Tortas, um vídeo da sessão Contraponto, onde eu trago referências pra gente debater pontos do cotidiano, e eu gostaria muito que você desse o like no vídeo para ajudar esse vídeo a ser distribuído melhor pela internet, melhor pelo YouTube, tá bom? Compartilha também nos seus grupos de Zap e seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos do canal, vídeos de teoria social, de análise do discurso, vídeos sobre temas do cotidiano e mini cursos de Michel Foucault ali, uma leitura acompanhada de algumas obras principais, tá bom? Se você quiser ver todo o conteúdo exclusivo do canal, basta ir na homepage aqui do canal, na página principal, inicial do canal, e você vai ver tudo ali bem exibidinho, bem bonitinho para você se tornar membro. E agora vamos continuar aqui com o vídeo. Inicialmente eu vou mostrar esse gráfico sobre analfabetismo e quando a gente vê o recorte de raça e idade, idosos negros são aqueles que representam a maior fatia. No mercado de trabalho, o PNAD 2023 ele mostra que a população negra representava 56,1% da população em idade de trabalhar. Entretanto, constituía 65,1% dos desocupados no país. Os mesmos dados também apontam, por exemplo, que 46% da população negra está inserida no mercado de trabalho em ocupações que são precárias ou em trabalhos que são desprotegidos. A remuneração daqueles que estão economicamente ativos é cerca de 39,2% menos que da população não negra. O PNAD também indica que 41,9% das mulheres negras são impactadas pela informalidade, enquanto 32,6% das mulheres não negras são afetadas por isso, né? Uma a cada 6 mulheres negras, inclusive, trabalha como empregada doméstica num circuito de trabalho de situação de condição precarizado. Evidentemente, o mercado de trabalho também é um lugar de reprodução da desigualdade racial, em que a inserção e a distribuição de oportunidades acabam sendo também desiguais segundo a cor ou gênero da pessoa. A população negra apresenta ainda maior número de desocupação, menor acesso à previdência social e maior dependência do salário mínimo. E aqui chega um ponto que eu acho que é crucial, minha gente. O jovem negro não tem acesso a uma boa rede de ensino e boa introdução no mercado formal e tende a ter uma menor expectativa de vida. Logo, a experiência de velhice é diferente daquela do branco, vai dizer o Vilmar. E junto com isso tem a maior exposição à violência. O Atlas da Violência de 2020 foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA
e toma como base os dados do Ministério da Saúde, né, revelou que a taxa de homicídios de negros no Brasil saltou de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes entre 2008 e 2018, um aumento de 11,5% do período, e já entre os não brancos houve uma diminuição de 12,9%. E esses números abrem margem para uma interpretação de uma necropolítica aplicada pelo Estado brasileiro sobre a população negra, sendo que a necropolítica, ao conceito do Atirimbembe, é uma estratégia de poder em que o Estado cria condições para a morte de uma determinada parcela da população ao negar sua humanidade, negar sua legitimidade enquanto sujeito de direito e enquanto sujeito ético. A noção de necropolítica é devedora dos estudos do Michel Foucault sobre biopolítica, representa um avanço na análise de sociedades ex-colônias, né, no período da modernidade, e vale dizer também aqui, a biopolítica Foucaultiana, ela explica bem uma característica nova do Estado moderno em criar condições de vida para a população na medida em que a população passa a ser um elemento político importante na modernidade, né? Você deixa de ter súditos e começa a ter cidadãos que estão participando ali enquanto população da vida cotidiana da República, da vida cotidiana do Estado moderno, né? E é claro também que são condições de vida para que você tenha uma vida controlada, uma população controlada, uma população guiada, porque é necessário ter mais braços para trabalhar. Passou a ser relevante, no ponto de vista econômico, a produtividade do Estado. E ter muita gente envolve ter muitos braços que podem ser qualificados para essa atividade econômica, seja ela qual for, que um Estado esteja praticando no mercado global. Foucault já entendia a existência de uma estratégia de morte, mas que acontecia como subproduto. Ele chamava de racismo de Estado, ou seja, uma biologização da diferença para que se crie uma hierarquia entre um pedaço que é normalizado da população e um outro pedaço que supostamente incapaz de entrar na norma é deixado para morrer sem uma assistência adequada do Estado. O conceito de afrovelhice, assim, ele entra como uma possibilidade da gente compreender que a experiência da velhice não é universal e homogênea, que ela é marcada pela cor além do gênero e classe, e nos faz questionar o quão exitoso é o envelhecimento da população brasileira, ou seja, nos faz questionar se o envelhecimento se dá como um ato de resistência de populações que não são também tão bem amparadas pelo Estado, ou se é de fato um resultado de políticas públicas de Estado pura e simplesmente, né? Se a gente olha para isso de um jeito meramente positivo ou se a gente tem um olhar crítico em cima disso. Sendo assim, né, a questão acerca da pirâmide demográfica brasileira, da população idosa que cresce, ela precisa ser vista sob parâmetros diferentes, né? Caso contrário, a tendência de universalizar certas trajetórias de vida hegemônicas e brancas no entendimento da velhice que é múltipla. Vale ressaltar também que o acesso à aposentadoria e pensões do INSS apresenta semelhantes desigualdades raciais, e aí você tem a parcela negra que tem menor acesso aos benefícios e recebe valores menores se comparada à parcela branca da população brasileira, né? E entre outros problemas, isso se reflete numa dificuldade de ter acesso a bens e serviços. No estudo do DIEESE de 2019 mostrou que a proporção de negros com acesso a aposentadorias ou pensões era de 12,4%. Enquanto de brancos era de 17,6%, aliás. As desigualdades citadas ao longo desse vídeo são a base daquilo que acaba sendo aprofundado na experiência da velhice, que será um destino, a experiência da velhice, irremediável de uma velhice que é precária, que começa na baixa possibilidade de aumento da renda na juventude, na maior exposição à violência e termina numa velhice estigmatizada de um corpo negro que já é estigmatizado como corpo que é aguentador, por exemplo, mas agora como um corpo sem potência que espera pelo fim. Tudo bem?